aleluia, 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 aleluia. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador Cristo o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu à cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado seminarista Eduardo, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham presencialmente nesta Eucaristia, e também aqueles que estão em casa, em família,
acompanhando esta Santa Missa pelas redes sociais. A todos vós, a minha saudação de graça e de paz. Meus irmãos, é exatamente essas duas palavras que definem o que nós estamos celebrando nesta noite: graça e paz. Poderíamos nós, e é muito comum disso acontecer, perdermos-nos no espírito natalino daquilo que vem a significar o verdadeiro espírito do Natal. Eu ontem fui ao comércio resolver um problema e eu via como mesmo em meio a uma pandemia havia uma força muito grande no comércio, naquela necessidade que todos tinham de comprar os seus presentes. Hoje, na mesma maneira, acompanhando pela internet, eu via que todos preparavam alguma coisa, é evidente, tudo mais simples, mas todos preocupados com essas expressões natalinas, exteriores, porque afinal de contas, o espírito do Natal, dizemos e nos parece, consiste na fraternidade, na humanidade que se alegra, que faz compra, que se reúne para celebrar exatamente o quê? Talvez, se você fizer essa pergunta aos comerciantes, eles não saberão responder. Talvez, se você fizer essa pergunta às pessoas que fizeram as compras, elas também não saberão dizer. Vou mais adiante. Talvez, se você perguntar a um católico de IBGE o significado da celebração desta noite, ele também não saiba dizer. Sabe, talvez, reproduzir algumas coisas que nós escutamos o tempo inteiro pelas mídias sociais. A de que o Natal é um tempo de perdoar, é um tempo de nós acolhermos uma nova oportunidade, mas tudo feito de maneira abstrata, planejada e arquitetada, para que Jesus seja expulso do Natal. Para que Jesus seja expulso desta celebração, meus irmãos e minhas irmãs, onde Ele, o protagonista dela, não é sequer citado. Encontramos árvores, luzes, velhos de barba branca, encontramos superstições, a de vestir uma cor determinada, nada contra quem está de vermelho. Encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, todos os métodos possíveis do sistema em que vivemos para fazer com que Jesus Cristo seja esquecido no dia do Natal. Eu não me conformo, por exemplo, com a quantidade de pessoas que não participam e nem assistem no contexto histórico em que nós vivemos a Santa Missa, porque precisam preparar a sua casa. Para quê? Para quem? E é do nosso coração de cristãos que precisa surgir uma resposta autêntica e verdadeira. Nós estamos aqui, nós, os cristãos, acreditamos que esta noite é santa, porque foi dada ao mundo de fato uma nova oportunidade, foi dado de fato aos homens um grande perdão, um perdão universal, foi devolvida a nós a possibilidade de entrarmos no paraíso, através, meus irmãos e minhas irmãs, da mais simples das atitudes de um Deus Todo-Poderoso, que encarnou-se e em sua pobreza, na pobreza de nossa carne, quis assumir a nossa condição para nos dignificar, salvando a nossa vida, salvando sobretudo a nossa alma, e isso de graça. Por isso, esta saudação inicial foi tão importante para o desenvolvimento do conteúdo desta homilia. O que significa a palavra graça? É aquilo, de uma maneira muito pedagógica, que nós fazemos uns com os outros nesse tempo de final de ano.
nós ofertamos ao outro algum presente, até fazemos amigos secretos, para expressar o nosso amor pelo outro, dando a ele algo que nós compramos com o suor do nosso rosto, e este presente nós fazemos como uma expressão livre e gratuita de amor, porque dizemos é de graça, lhe pertence, eu lhe ofereço este presente. Perguntemo-nos, pois, que graça nos dá o Pai nessa noite? A graça de encarnar-se. A graça, meus irmãos e minhas irmãs, e esta é a simbologia do evangeliário junto ao menino Jesus, de termos um Deus como nós. Quem é este Deus capaz de amar tanto o seu povo, descendo da sua soberania e assumindo a sua condição? Nós jamais encontraremos outro Deus sequer descrito assim. E é por isso que para os judeus era humilhante a figura de Jesus. Como é possível, meus irmãos e minhas irmãs, que o Messias, assumindo a condição humana, viesse a nascer num presépio, rodeado de animais, fedendo a esterco, porque não havia entre os homens lugar para eles na hospedaria, nem para Jesus, nem para José, nem para Maria, mas o Pai nos ofereceu gratuitamente o seu Filho, porque nos ama. Meus irmãos, atenção, de graça. Há uma música poética que traduz exatamente o que Deus realizou conosco. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Nós não valemos nada, mas Deus nos amou. Nós não valemos nada, mas Deus olhou para nós com um penetrante olhar, com um profundo olhar de amor, que não conteve-se em ver o rompimento dos homens com aquilo que é eterno, e devolveu-nos o sabor de eternidade através da humildade de seu Filho. Só tinha um problema: não havia para ele lugar na hospedaria. Não há para ele lugar nos comércios e no calçadão. Não há para ele lugar nas nossas ceias. Não há para ele lugar nas mensagens natalinas de TV. Não há para ele, meus irmãos e minhas irmãs, lugar muitas vezes no coração do homem ferido pelo pecado. E Jesus volta a nascer, não entre os estercos da humildade, mas me permita repetir esta palavra que a nós causa até certa repulsa, mas no mau cheiro do esterco do nosso pecado e da nossa repulsa àquilo que é eterno. Noite de Natal deve ser, portanto, para todos nós, uma possibilidade de reassumirmos neste mundo o nosso lugar de cristãos. E eu vou dizer como. Quantas mensagens nós mandamos ou recebemos de cristãos e não cristãos ao longo deste dia? Continuaremos recebendo até amanhã. Eis que oportunidade civil maravilhosa que nós temos de oferecer ao mundo graça, a graça de uma boa notícia. Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje para vós o Salvador, aquele que é o Cristo e Senhor. E diz o texto que nós escutamos cantado solenemente, que o anjo que anunciou aos anjos, na medida em que via Jesus Cristo ali na terra, pôs-se a cantar na manjedoura: glória a Deus no mais alto dos céus. Segunda palavra desta noite: e paz na terra aos homens de boa vontade. Meus irmãos, a paz que o mundo procura só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Eu via ontem a homilia de um bispo na última semana do Advento,
E ele falava sobre as diversas respostas que o mundo tem buscado e está cada vez mais vazio. O mundo busca nas filosofias, o mundo busca na cultura, o mundo busca em outros deuses, e nós vamos vivendo numa sociedade cada vez mais imersa nas novas doenças psíquicas, emocionais, vazios interiores, e às vezes nós não compreendemos por que a nossa geração é tão difícil, tão problemática. Muitas vezes nós mesmos, homens de Deus, experimentamos na nossa carne esta ansiedade insaciável. É preciso que nós permitamos que o Espírito de Deus cure a todos nós e a nossa geração, através da força penetrante da sua palavra, que devolve ao coração ferido a cura, que devolve ao coração angustiado a consolação, que devolve ao coração amedrontado a coragem, que devolve aos corações, meus irmãos e minhas irmãs, feridos pelas circunstâncias da história, a paz, que não é apenas uma mera condição psicológica e ausência de sofrimento. Eis o que o mundo não entendeu: o mundo nos deseja a paz, mas é uma paz abstrata que fica no mundo das ideias. Nós precisamos acolher em nossos corações a paz que tem um nome e é uma pessoa: Jesus o Cristo, que nasceu para nós, Salvador, Senhor, poderoso, exaltado sobre todos os povos, que virá uma segunda vez para governar a história. E enquanto Ele não vem, prostremo-nos humildemente diante da sua manjedoura. Às vezes nós não cremos, às vezes nós relutamos em viver o que nos pede o Senhor, às vezes nós temos dificuldade de acolher aquilo que nos pede a igreja, por uma razão muito simples. Para isso, nós precisamos descer de nossos tronos e entrar num chiqueiro, rodeado de animais. Às vezes, nós temos dificuldade de ver no pobre a pessoa de Jesus. Temos dificuldade de ver no doente a figura de Jesus. Temos dificuldade de ver naqueles, me permitam dizer com muita franqueza, que estão abandonados e bêbados, jogados em nossas ruas, a figura de Jesus. E eu preciso partilhar com você. Essa semana, eu fui na farmácia Santo Antônio comprar um remédio. E quando eu saía, tinha um homem bêbado, desacordado, e ele estava deitado, não na calçada, mas entre a pista, a avenida e o meio-fio, exatamente onde passava o esgoto. Então, naquele lugar onde ele estava, meio inclinado de lado, havia uma sujeira enorme, porque o esgoto fazia a curva por ele, ia descendo, estava todo sujo. E meus irmãos, é interessante que eu havia preparado essa homilia naquela tarde, era o fim de uma tarde, e eu olhei para aquele homem, e eu encontrei Jesus na manjedoura, pobre, ferido, humilhado, sem nenhuma condição. Nossa primeira tendência talvez seja a de dizer que nada, isso é um cachaceiro, safado. Quem é de mais tempo em Jacobina poderia até dizer, foi assim toda a vida, eu conheço a mãe, o pai, é um desequilibrado e etc. Pois bem, meus irmãos, na manjedoura está o meu desequilíbrio e o seu. Este homem se entregou na cachaça, nós muitas vezes nos entregamos na fofoca. Esse homem se entregou na lama, nós muitas vezes estamos mergulhados na hipocrisia. Este homem estava sem teto nas ruas de nossa cidade, e nós não éramos capazes de olhar para ele, porque fedia, tal como fedia a manjedoura de Jesus. Nós queremos reencontrar o Senhor, e para reencontrar o Senhor, não precisa nós olharmos para dentro de nós mesmos,
Basta nós olharmos uns para os outros e perceber que cada um, trazendo em si a sua pobreza, é capaz de receber a Cristo, porque Ele evitou nascer nos grandes palácios, nascendo deste modo, não porque não merecesse os grandes palácios, não porque não merecesse as grandes glórias, afinal Ele era Cristo, não porque não merecesse todas as honras que hoje nós obrigatoriamente devemos dar a Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Não, Ele se fez homem, pequeno e pobre, porque fez-se igual a nós em tudo, para nos dizer: vocês são pobres, eu também me farei pobre. Que a pobreza de Jesus seja a nossa graça e a nossa paz. Amém.